ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. É uma alegria e um privilégio poder representar o Senhor Jesus e por Ele me conceder mais um dia de vida nesses tempos difíceis em que vivemos e ser uma testemunha dele. Muito obrigado você por acompanhar este programa e eu espero que este estudo seja uma bênção para você e para sua família. Muito bem, hoje eu quero fazer algo diferente. Vamos voltar um pouco em nosso estudo para aqueles que não acompanharam o programa desde o começo dessa série de Romanos e dar uma visão geral e em seguida continuar com o nosso estudo de Romanos, capítulo 4. Antes de começar o nosso estudo, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos por tua santa palavra e pelo privilégio de poder ministrá-la. É uma alegria poder estudá-la, Senhor. Obrigado, Deus, pelos meios que podemos usar. Te agradecemos porque o rádio atinge tantos lugares e assim alcança milhares de pessoas ao redor do mundo com a verdade. Senhor, me ajude hoje a dizer a coisa certa, da maneira correta, para ser uma bênção para muitos. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Para aqueles que por algum motivo não conseguiram ouvir todos os programas, quero atualizá-los através de uma breve revisão. Cerca de 25 anos após a morte do Senhor Jesus Cristo, aproximadamente no ano 56 ou 57, o Espírito Santo levou o apóstolo Paulo a escrever um documento que provou ser a obra-prima teológica mais poderosa já escrita, a Epístola de Romanos. Este é o livro que estamos estudando. Martinho Lutero considerava a Epístola de Romanos como o carro-chefe do Novo Testamento e o evangelho mais claro de todos. Na verdade, eu também concordo com ele. É um livro maravilhoso e eu estou muito contente por ter a oportunidade de estudá-lo com você. Apesar de Romanos não ser um dos primeiros escritos de Paulo, por alguma razão é colocado antes das outras epístolas. Os ensinamentos do livro de Romanos são fundamentais. Eles ensinam o que é o cristianismo e o evangelho cristão. Todo pastor deve se dedicar a estudar o livro de Romanos no início de seu ministério e pregar, expor estes 16 capítulos. É interessante ver como Paulo foi guiado pelo Espírito Santo a escrever diversas verdades. Por exemplo, alguns receberam a responsabilidade de registrar acontecimentos históricos, outros, profecias, mas ao apóstolo Paulo foi confiado o Evangelho. A palavra Evangelho aparece pelo menos 13 vezes no livro de Romanos. O livro começa com o Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, e conclui com o Evangelho no capítulo 16, versículo 25. Agora, Paulo em Romanos não está pregando o Evangelho aos perdidos, mas está ensinando o Evangelho aos crentes. Veja, de acordo com Efésios 6,19, Deus deu a palavra a Paulo para ser dado a conhecer o ministério do Evangelho. O crente que leva a sério o estudo desta epístola-chave na Bíblia terá um conhecimento de todas as principais doutrinas da fé cristã. Se um crente conhece os ensinamentos de Romanos, ele não vai ser levado por falsas doutrinas. Uma das maiores experiências espirituais em meus anos como cristão, recebi quando estudei, por um ano, a Epístola de Paulo aos Romanos. A experiência de estudar Romanos fortaleceu-me espiritualmente, intelectualmente e emocionalmente, dando-me uma nova apreciação pelo plano da salvação de Deus. Mostrou como nosso Deus é santo e justo, que Ele pode perdoar e salvar os pecadores e continuar justo. Bem, Romanos tem um tema. Paulo anuncia o tema em Romanos 1,17. E esse tema é a justiça de Deus. Sublinhe isso aí em sua Bíblia no capítulo 1, versículo 17. Romanos 1,17. A palavra justo ou justiça aparece 55 vezes em Romanos. Em Romanos você vai encontrar a justiça de Deus declarada, definida e delineada, mais do que em qualquer outro livro da Bíblia. Esse é o tema que Paulo enfatiza, a palavra mais importante em toda a epístola. Observe, há uma justiça que satisfaz Deus. O homem não a possui e sem ela jamais poderá entrar no céu. Agora, esta justiça está disponível para nós pecadores? Como podemos obtê-la?
É aqui onde a maravilha e a magnitude da epístola aos Romanos brilha com mais esplendor. Paulo mostra exatamente como a justiça de Deus pode ser dada a todos. Não é através de um processo complicado, mas é por meio da fé no Senhor Jesus. Romanos 3:22. A justiça de Deus é mediante a fé em Cristo. Agora, o que queremos dizer com fé? Bem, fé indica pelo menos 3 elementos. Em primeiro lugar, perceber alguns fatos. Ao dizer isto, quero dizer que há um apelo ao intelecto. Há certas coisas que você deve saber. Em segundo lugar, há um progresso de tais fatos. Eles devem ser experimentados. E em terceiro lugar, há ação por parte do pecador, pelo qual ele faz um compromisso com o revelador da verdade, e o doador da verdade é a própria verdade, o Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus é através da fé em Cristo. Agora, este tópico é apresentado por Paulo em detalhes na Epístola de Romanos. Agora, eu gostaria de atualizá-lo sobre um outro aspecto desta epístola, a citação. As únicas escrituras no tempo de Paulo eram o Antigo Testamento. E a citação de Paulo vem do Antigo Testamento, em grande parte ignorada, dos profetas menores, especialmente Abacuque. Na verdade, não foi Paulo que selecionou este versículo, pois devemos ter em mente que Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo, por isso podemos ter certeza de que o texto está certo. Este é um versículo pequeno, mas este versículo está cheio de significado, e todo o livro de Romanos se apoia nele. Romanos 1,17. Como está escrito, o justo viverá pela fé. De onde Paulo tirou esse versículo? Do livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Este texto de Abacuque é citado 3 vezes no Novo Testamento. Aqui em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11 e em Hebreus 10,38. Quando este versículo é dividido em 3 partes iguais, as partes se encaixam perfeitamente nas 3 passagens do Novo Testamento. Primeiro, o justo, Romanos 1,17. Agora, quem é justo? Bem, aquele que foi justificado por Deus, que foi declarado justo por Deus. A justificação é o ato soberano de Deus pelo qual ele declara justo todos os que vêm a ele pela fé na morte sacrificial e substitutiva de Jesus Cristo. Veja, este é um termo legal ou judicial, o que significa que o juiz divino, que é Deus, declara oficialmente justo o pecador arrependido. A justificação não é algo insignificante na vida cristã. Ela é a maior bênção com a qual Deus tem abençoado seus filhos. É sobre isso que Romanos trata. Vamos ver sobre isso quando chegarmos ao capítulo 5. Ali Paulo diz que, sendo justificados pela fé, temos... E começa a lista de todas as bênçãos que acompanham a salvação. Em segundo, encontramos a palavra viverá. Tendo sido declarados justos por Deus, viveremos. Observe, a justiça e a vida são inseparáveis. Uma pessoa que não foi justificada não tem a vida eterna, porque está morta espiritualmente e está separada da vida de Deus. Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 4:18 diz: separados da vida de Deus. O Senhor Jesus disse sobre suas próprias ovelhas: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. João 10:28. Ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11:25 e 26. Veja, a justiça e a vida andam juntas, não podemos separá-las. Paulo testemunhou isso em Gálatas quando escreveu: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Gálatas 2:20. Agora a terceira parte tem a ver com a fé. O justo viverá pela fé. Agora, o que é fé? Fé é crer, é confiar, aceitar completamente. Significa uma convicção inabalável de que algo é verdadeiro. A ideia de fé é enfatizada na Epístola aos Hebreus. Depois da referência a Abacuque em Hebreus 10:38, é que temos a grande galeria da fé, em Hebreus 11. Agora, na minha opinião, a divisão no texto, no capítulo 10 e 11, não é uma boa divisão, pois a fé é o tema principal do capítulo 11, mas começa no capítulo 10, versículo 38. Enfim, o ponto feito em Hebreus é que a fé é o princípio segundo o qual o justo viverá.
Esse é o princípio que controla toda a vida. Onde a verdadeira raiz da fé é presente, ali o verdadeiro fruto da fé será achado. Vemos em Hebreus 11 que, por mais duras que sejam as provas, a fé vai nos fazer prosseguir. Para o crente, a fé é um modo de vida. O maior problema do homem na atualidade é a injustiça, de modo que o coração do homem exclama: como se justificaria o homem para com Deus? Jó 9:2. A resposta está em Romanos. Deus tem um plano para prover a justiça ao injusto, e esse plano é desenvolvido e discutido na Epístola aos Romanos. Paulo o chama de Evangelho de Cristo, pois no Evangelho se revela a justiça de Deus. Deus tem somente um padrão de justiça para toda a humanidade. É a própria justiça de Deus. E ele providenciou um meio pelo qual os pecadores culpados, que são injustos, possam ser declarados justos. Portanto, se você recém começou a ouvir o programa, eu convido você a se juntar a nós e aprender mais sobre esta maravilhosa verdade. Aqui você vai encontrar as joias e as riquezas de Deus e suas verdades. Estamos tratando do tema justificação. E agora, vamos ver a justificação independente de qualquer obstáculo. Estamos no versículo 19 do capítulo 4. Estamos vendo sobre Abraão, pois Paulo usa Abraão como um exemplo, como uma ilustração de justificação. Agora, existem barreiras, existem obstáculos para crer em Deus? Claro que sim. Os versículos 19 a 25 de Romanos 4 deixam isso bem claro. O Deus de Abraão, que é o Deus da Bíblia, e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se destaca em forte e ousado contraste aos falsos deuses fabricados por Satanás ou pelo homem. Uma das marcas de distinção, entre outras, é a onipotência de Deus. Somente Deus é todo-poderoso, o homem não é, nem Satanás, e os deuses imaginários do homem também não são. Deus tem todo o poder, só Deus é poderoso, e foi ele que perguntou a Abraão em Gênesis 18:14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? 1000 anos depois de Deus ter feito esta pergunta a Abraão, Jeremias disse em uma oração a Deus: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Jeremias 32:17. Quando Deus se revela, não há obstáculo grande o suficiente que o impeça de levar a cabo o seu decreto. Esta é a base da segurança do crente. Assim, podemos concluir que a justificação é independente de todos os outros obstáculos. Não há nada que possa impedir, além do próprio Deus, que um pecador arrependido seja justificado. Os obstáculos podem impedir alguém de cumprir seus desejos, mas não quando Deus está presente. No caso de Abraão, o obstáculo era grande, mas antes de examinar o obstáculo, eu gostaria que víssemos juntos um dos aspectos da fé de Abraão. Vamos para o começo do versículo 19. Vamos ver o capítulo 4, versículo 19, marque aí em sua Bíblia. Isso é muito importante. Observe a frase: e não enfraqueceu a fé. Abraão viu o obstáculo e não tentou em nenhum momento negar a realidade. Agora, lembre qual era o obstáculo. Abraão já tinha quase 100 anos e Sara, 99, e Deus prometeu um filho. Abraão sabe que vai ser pai de multidões e Sara sabe que ela será a mãe da criança. Agora, este era um obstáculo biológico. Algumas pessoas pensam que quando negamos a realidade é possível nos livrarmos do obstáculo, mas isso não é verdade. Certa vez, há muitos anos atrás, eu trabalhei em uma loja de móveis, no departamento de vendas. Um dos meus colegas, que era cerca de 10 anos mais velho que eu, sabia que eu estava estudando em um seminário bíblico. De vez em quando nós conversávamos, mas sempre que eu mencionava pecado ou doença, ele se afastava. Certa ocasião, eu o confrontei e pedi para ele me dizer qual era o seu ponto de vista sobre isso e por que ele não queria falar sobre essas coisas. Ele respondeu com a seguinte frase: doenças não existem, elas são um engano da mente mortal. Um dia, ele veio trabalhar com óculos. Quando ele me viu, creio que adivinhou o que eu estava pensando. Por isso ele se antecipou e disse: não deixe que isso te engane. Meus olhos são tão bons quanto os seus. Eu não usava óculos e também não preciso deles agora. Eu tenho uma boa visão. Veja, ele não estava enfrentando o problema de uma forma realista. Bem, havia um obstáculo na vida de Abraão. Abraão não era vítima de auto-engano.
Em sua velhice, ele sabia que o obstáculo era real, mas sua fé não enfraqueceu. Também não podemos culpá-lo de ser presunçoso. Há uma diferença entre a fé e presunção. Creio que muitas vezes somos presunçosos e chamamos isso de fé, mas Abraão estava firme na fé porque a sua fé estava enraizada na promessa de Deus. Abraão não tinha problema com a sua fé, porque ele tinha um Deus grande. Ele não foi enredado pelo auto-engano, ou foi pego na armadilha da presunção, e embora muitos foram os sussurros de dúvida, ele não esmoreceu em sua fé. Quando uma pessoa decide crer no Deus da Bíblia, essa pessoa pode continuar confiando em Deus apesar dos obstáculos que surgem nesta vida. Chegou um dia na vida de Abraão que sua fé se enfraqueceu ao ouvir os sussurros da dúvida. Mas Deus o resgatou e restaurou para que ele superasse todos os obstáculos. Os homens e mulheres firmes na fé são aqueles que creem em um Deus grande. Agora, qual era o obstáculo? E como Abraão fez para superá-lo? Veremos isso no nosso próximo programa. Até lá então, e que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.